Boa tarde. Eu sou Luciene Freitas e estamos iniciando mais um Educação Cristã para o Alto, elevando o nível do ensino bíblico aqui na sua Rede 316. E eu estou muito feliz porque eu tenho você aqui comigo hoje. Tomando esse cafezinho da tarde, não sei se na sua cidade está sol, se está chovendo, aqui na minha cidade está um sol de rachar, mas está sendo muito gostoso poder estar aqui com você e junto com mais duas grandes amigas, minha querida Cristiane Silva, que vai ficar por aqui durante um bom tempo, conversando com a gente. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Luciene. É muito bom estar aqui e saber que mais uma vez o Senhor nos deu mais um dia para glorificá-lo, exaltá-lo e fazer, sabe o quê? Elevar o nível da educação cristã lá para o alto. Que bom! E eu também estou feliz porque, junto com a gente, nós temos a nossa grande querida Solange Ribeiro Araújo, que é educadora cristã, pedagoga, tem uma pós-graduação em gestão educacional e coordenação pedagógica. Ela é mestranda na área de educação cristã, é também gestora na formação de vocacionados da União Feminina através do SEC e do CIEM, é diretora executiva do SEC desde 2016 e foi também coordenadora estadual das Mensageiras do Rei em Pernambuco por mais de 15 anos, que é a grande paixão dela. Mas o melhor de tudo, ela é serva do Deus Altíssimo. Boa tarde, Solange. Boa tarde, queridas, queridos ouvintes. Que alegria poder estar essa tarde aqui para falar de um tema tão importante para nós. É uma grande paixão também na minha vida, viu? Educação cristã, vocação. Então, é uma alegria estar com você, Luciane, Cristiane, né? Alguém muito especial que eu amo muito, e todos vocês. É uma alegria. Que bom. E o tema do programa de hoje é qual? Eu coloquei no Instagram. A Cris também colocou no Instagram da UECBB, saiu no Instagram da rede social. Você não está sabendo? O tema do programa de hoje é vocação. Vamos falar sobre isso? Pois é, início de ano e muitas pessoas às vezes ficam querendo saber a respeito de vocação. Será que eu tenho um chamado? Não é? Será que o meu chamado é para quê mesmo? Como é que é isso? E a gente hoje vai falar com a Solange. Eu e a Cris, a gente vai conversar com a Solange a respeito de vocação. Porque como ela trabalha com vocacionados o tempo todo no SEC e no CIEM, então ela é uma das melhores pessoas para nos falar a respeito de vocação. Por isso, Solange, eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre o seu chamado e sobre como você ficou sabendo assim sobre a sua vocação na área de educação cristã. Conte um pouquinho da Amém. sua história. Conto sim, com muita alegria. Uma coisa que nordestino gosta de contar história. História sobre vocação, né? É muito bom. Gente, eu nasci no lar cristão. Eu não posso deixar de falar sobre isso. Meus pais, desde a minha infância, trataram muito comigo sobre a palavra de Deus, o chamado, a vocação. Então, eu fui guiada, sabe? Através dos princípios bíblicos, guiada à igreja. Participei da Sociedade de Crianças, das Mensageiras do Rei, das Jovens Cristãs em Ação. Eu passei toda a minha infância e adolescência na igreja do Senhor Jesus, aprendendo a sua palavra, aprendendo a amar a igreja, conhecendo a estrutura batista e ouvindo sobre o povo escolhido de Deus, as pessoas chamadas por Deus para um ministério específico. Eu digo que eu fui escolhida no ventre da minha mãe, como diz a palavra do Senhor, sabe? E meus pais deixaram isso bem claro. Você nasceu para servir ao Senhor. Acho que é por isso que eu gosto muito daquela música, né? Que fala assim, se não for para te adorar, se for para te servir, para que eu É que nasci. servir, é isso mesmo. Não é verdade? Então, o que acontece? Eu passei toda a minha infância e adolescente na igreja, servindo na igreja, e fui secretária de EBD, secretária de igreja, sabe, líder de juventude, líder de mensageira do rei. Trabalhei em diversas eras na igreja, agindo, atuando como serva do Senhor. Mas um belo dia, e eu já era jovem nessa época, uma irmã que estudou no SEC, a irmã Eunice,
Ela disse para mim que eu era vocacionada. Olha, eu não entendia nada sobre vocação. Ninguém nunca tinha falado comigo. Falava de outras formas, mas vocação em si, eu não percebia muito sobre isso. Ela disse o seguinte: você é vocacionada e precisa se preparar para servir melhor ao Senhor. Mas aí eu comecei a pensar mais sobre isso, sabe? Porque eu já atuava na igreja, já exercia várias funções na igreja, mas essa questão do chamado específico eu vim entender melhor, Luciene, na minha juventude. Que bom, que bom. Vem cá, essa Eunice é Eunice de Rondônia? Eunice Johnson? Não, Anísio Johnson é outra lindona, não é? Beijo para Anísio É, Johnson. Se ela estiver ouvindo a rádio aí, beijo. É uma grande parceira, ex-aluna do SEC. A pois gente é muito é, vocacionado, nós isso. não. É uma Ela, ex-aluna lá do bairro de Casa Amarela, aqui no Recife. sim, porque essa Eunice, ela e a irmã dela também influenciaram muito a minha vida, Sim. é, na minha adolescência, né? Ela foi minha líder de adolescentes lá em Rondônia, porque eu sou baiana, mas moro em Rondônia, né? Então, Então, por Com isso que eu oremos por falei, certeza mais, ela contribuiu para a sua vocação. com oremos por mais certeza, com Eunices, certeza. não é verdade? Oremos por mais É, mais Eunices. Eunices, exatamente. E é Aham. isso, não é? Que bom, que bênção. E pensar um pouquinho sobre essa questão de vocação e da sua vocação. Não é isso, Cris? E uma coisa interessante que a Solange falou, Lu, foi que alguém disse para ela que ela é vocacionada. É interessante, né? Sempre tem alguém que diz para o vocacionado que ele é vocacionado. Isso é sensacional. Mas, Solange, É vem uma verdade. dúvida na cabeça do vocacionado. O que é vocação? E também de quem não é vocacionado, né? O que é vocação? Então, explica para a gente um pouquinho aí o que é vocação. Explico sim. Deixa eu só contar só uma experiência de igreja local, né? Tempos atrás, as nossas igrejas batistas, elas recebiam alunos do SEC e alunos do CIEM, não é? Que fazia sua prática ministerial na igreja. Estava lá no Ministério Infantil. Muitas dessas meninas estavam no Ministério Infantil, anunciando, falando de Jesus através do flanelógrafo, e nós íamos aprendendo acerca da palavra de Deus através da experiência de vocação dessas meninas que já estavam no SEC ou no CIE. Então, vocação, ela vem da palavra latim vocare, que quer dizer chamar, ou seja, chamado, sabe? Aí eu gosto muito do texto, Cristiano, de João 15,16, para deixar bem claro para a gente que quem nos chama é o próprio Jesus. Não É o foste Senhor. vós que escolheste a mim, não é verdade? Uhum. Mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto. É um chamado de Deus, sabe, para um trabalho específico. E dentro desse contexto, eu lembro muito bem da Josefa da Silva. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa mulher. Lá do Sim, sim. Amazonas, 1916. Ó, Olha, lá atrás, ó, ouviu o chamado. Gente, essa mulher atuava na sua igreja, a primeira igreja abaixo do Amazonas. Ela era professora, era concursada, e ela é chamada por Deus para um preparo específico para o ministério. Veja que exemplo forte. E a história diz que ela conta também, né? E nós conhecemos a história dela, que ela viajou 5 dias de barco, olha, para chegar em Recife, porque ela entendeu esse chamado. Às vezes, Cris, é uma pessoa que chama, às vezes é o próprio Deus que fala o nosso coração e usa através de mensagens bíblicas, através de hino que a gente escuta, através do campo onde a gente está atuando. A gente está atuando lá e a gente sente necessidade de mais ferramentas. Aí Deus diz: olha, é preciso você despertar, porque eu tenho algo para fazer na sua vida através dessa área. Então, essa vocação é uma inclinação que nós temos para desenvolver um ministério em determinada área específica que Deus já está posto, já está na palavra. São os planos de Deus para a minha vida e tua vida.
Resta que a gente entenda, não é, esse chamado, escute e obedeça. Aí eu lembro bem do Samuel, né? Quando o Senhor começou a chamar Samuel, não é? E ele Uhum. fica assim meio que confuso, e a Bíblia diz que Samuel era bem jovem ainda e não conhecia ainda o Senhor daquela forma. E Jesus começa a chamar, Deus começa a chamar Samuel e ele fica perturbado, vai lá no Eli, ele disse: Samuel, quando o Senhor te chamar, isso é o Senhor. Você diz: fala que o teu servo ouve. Então, quando o Senhor chamar, vocação é isso, gente, é chamado, chamado de Deus para uma área específica. Aleluia, aleluia. Então, quem aí é vocacionado, tá escutando a gente, já percebeu esse chamado, essa voz, fique atento que a gente tem coisa aqui para você, e coisa muito boa, com certeza. Tem bênção para você, não é coisa não, a gente tem É bênção aqui para verdade. você, vocacionado. Então, fica aí atento, escutando a gente, porque tem mais coisa. Ó, começa a mandar aí a sua pergunta, a gente tem pergunta, tem um momento de pergunta, que não é só a gente que pergunta não, né, Luciene? Exatamente. Mande suas mensagens para o WhatsApp 11 930 030316. Mas nós temos uma surpresa para vocês. Se você estiver acessando direto do site, você vai perceber que tem uma novidade no nosso site. Você vai, quando você estiver assistindo o programa, você vai ver lá que tem um ícone lá no site do WhatsApp. Então, você clica no ícone do WhatsApp e você já vai poder mandar sua mensagem de texto, de áudio, e assim você vai poder é, se comunicar com a gente, mandar suas perguntas, tirar suas dúvidas através dessa facilidade que a Rede 316 preparou para você. E você então vai poder direcionar todas as suas dúvidas aqui. Aproveita enquanto a Solange está aqui, especialista em vocação. Todas as suas dúvidas sobre vocação, manda para o nosso WhatsApp. Vou repetir. Se você não tiver no site, se você tiver pelo aplicativo, é só você clicar no aplicativo, no ícone do WhatsApp. Se você tiver pelo site, você também no site clica no ícone do WhatsApp. Mas se você está ouvindo de um outro lugar, então você digita lá o número do nosso WhatsApp, já salva, tá? 11 930 030316. Vai ficar bem mais fácil, você vai poder entrar em contato conosco e mandar todas as suas dúvidas e vai ser muito bom. Agora, eu quero saber, Solange, aproveitando, você falou super bem aí a questão de vocação e tal, e aí eu lembrei de um bocado de músicas que falam sobre vocação e tudo isso, mas aí eu fiquei pensando, quando a gente fala muitas vezes sobre vocação, as pessoas pensam em vocação ministerial para teologia, para, não é, para ser pastor, para ser missionário, para música, mas tem vocação para educação cristã? Será que Deus chama pessoas para serem educadores cristãos ou qualquer pessoa que goste de educação pode trabalhar nessa área? Essa pergunta é muito interessante, Luciene, porque eu entendo que a educação cristã é um dos pilares da igreja, sabe? Um dos pilares que sustentam, não é? Que desenvolvem, que alimentam, na verdade, o crente a ele se desenvolver. Congregados, membros da igreja, através da educação cristã, ele se desenvolve, ele amadurece e pode desenvolver a sua função e a sua vocação na igreja local. Com certeza, assim como Deus chama pastores, missionários, chama evangelistas, ele chama educadores cristãos, que é uma área de fundamental importância na igreja do Senhor Jesus, sabe? O educador cristão, minha gente, é aquela pessoa que vai pensar no ensino da igreja, na matriz curricular da escola bíblica, no treinamento de professores, treinamento liderança. Eu sempre digo aqui, Luciene, que a educação cristã, ela é missionária. Que às vezes as pessoas vêm dizer, vim fazer missões, não vim fazer educação. Não existe missões sem educação cristã. A educação Exatamente. cristã é que dá as ferramentas para você fazer missões, para você expandir o reino de Deus. Então, Deus te chama especificamente para atuar na área de educação cristã da igreja local, porque é muito por fazer.
A igreja recebe muitas pessoas. E como é que elas vão ser preparadas? Quem vai preparar essas pessoas, Luciene? O educador cristão, Exatamente, não é? É tão exatamente. interessante, eu sempre digo que por trás de qualquer grande profissional tem uma grande professora, não é? É a É. grande profissão que prepara as outras profissões. Então, gente, na igreja do Senhor Jesus precisa ter um grande educador. Quando eu digo grande, é um grande servo, mas alguém Aham. habilitado para a área de ensino bíblico, para a área de treinamento, para a área de educação cristã. É proposta do Altíssimo isso, está no coração de Deus. Aleluia. Ok, maravilha. Olha aí, Cris. Bastou a gente dizer para o povo, mandar mensagem, a galera correu e começou a mandar mensagem. Temos muitas mensagens aqui. E aí, Que depois que eu fizer bênção. que eu ler as mensagens e Solange responder, aí Cris continua conversando aí, tá bom? O nosso querido Marcelo Silva Soares, lá da Igreja Batista da Esperança, em Nova Iguaçu. Um abração, Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Ele mandou a seguinte pergunta: A paz de Cristo Jesus, irmãs Luciene Freitas e Solange, e a todos os educadores cristãos batistas do Brasil. E ele disse que enviou a pergunta pelo Instagram dos educadores. Aí, daqui a pouco, viu, Cris? Você lê Uhum. essa pergunta que o Marcelo enviou, tá certo? Pode deixar, Mas pode aí eu vou deixar. lendo as outras coisas. Depois aí Combinado. você lê essa pergunta. Tá bom, Marcelo? A gente vai ler daqui a pouco a sua pergunta, ok? Vou lendo aqui o que foi mandado aqui para a Rede 316. A Expedita Cecília Lopes, ela diz assim: graça e paz. Ela é da Igreja Batista Boa Vista, em Suzano, São Paulo. Um abraço aí para todos os nossos ouvintes de Suzano, em São Paulo. E ela diz ah, que está tentando entrar na programação de hoje, mas que está com dificuldade de encontrar a programação de hoje aqui da Rede 316, Expedita? Essa é a sua dificuldade, porque você conseguiu falar comigo. Tem gente que está ouvindo, a dificuldade é essa? Qualquer coisa você me responde que a gente tenta te ajudar, tá bom? Olha, o bom da interação é isso. A Expedita estava com uma dificuldade, a gente já está aqui conversando pela nossa rede 316 e tirando todas as dúvidas, não é? Aí nós temos também aqui a Sirlene, do Rio de Janeiro, a Sirlene Capetini Ouvinte Alves, que assíduo, ela. hein? Oi? Ouvinte assídua, sempre está aí, todos os programas, não perde Exatamente. um. Sirlene, maravilhosa, Sirlene, da PIB do Leblon, no Rio de Janeiro. Um abraço aí para o Rio de Janeiro. Ela está dizendo, viu, Solange, como é importante essa palavra. Essa palavra renova nosso ânimo e alegria em continuar no nosso chamado. E aí, Amém. ela faz a seguinte pergunta: quais as características que devemos estar atentos para responder um vocacionado na igreja? Diz aí, Solange, responde a Sirlene aí. Sirlene também é uma das professoras do curso de gestão em EBD do CIEM. Então, ela está aqui falando como educadora cristã e também como uma das professoras do CIEM. Muito obrigada, Sirlene, por sua participação. Vou repetir a pergunta para que Solange possa responder aí. Quais são as características que devemos estar atentos para reconhecer um vocacionado na igreja? Eu sempre digo, Luciene, que um vocacionado ele não acorda de um dia para o outro, sabe? Ele está atuando na igreja. É a primeira característica, viu, Silene? Ele é servo. É aquele que varre o chão, abre as portas do templo, está lá recolhendo as ofertas, está aconselhando, ele está vivenciando o evangelho, o cristianismo, sabe? Verdadeiro, dia após dia. Ele está servindo ao Senhor. É tão interessante que quem identifica o vocacionado é a igreja, tanto que foi a Eunice que me identificou, né? Eu estava servindo lá. Então, nós percebemos isso, porque o vocacionado, muitas vezes, ele não está atento, não. Ele quer servir, ele não quer reconhecimento, ele não quer nada, ele está ali atuando. Então, ele não vai se aperceber desse detalhe do preparo.
sabe? Então, você precisa identificar a pessoa que está ali, que é essas pessoas que estão atentas a horários, sabe? Que chegam no horário certo na igreja, são pontuais, são fiéis, são dizimistas, entende? Dão oferta na igreja, são pessoas que vivem o evangelho, que entendem as doutrinas, estão vivenciando. Então, a gente precisa chegar para ela, conversar com essa pessoa e mostrar: olha, você está servindo nessa área. Você gostaria de se preparar para isso? Porque aí ela vai despertar, sabe? Mas as características são essas, viu, Cileide? É pessoa que é serva, está servindo na igreja, é uma pessoa confiável. Pode prestar atenção que é uma pessoa que todas as pessoas buscam se aconselhar, é uma pessoa que sabe ouvir, sabe? É uma pessoa que é humilde, que é lá, que pronta para ajudar o outro, entende? Alguns vocacionados, às vezes, são um pouco diferentes, né? Porque precisa de ser moldado ainda pelo Espírito Santo de Deus. Não quer dizer que não seja vocacionado, não. Mas servos a serviço do Rei Altíssimo. Essa é uma grande característica. Eu Grande. aprendi, eu já escutei uma vez, Lu e Solange, que vocacionado muitas vezes é uma pedra bruta que precisa É, ser lapidada e ali vir uma joia sensacional. E a igreja identificando, né? Essa seria até uma das perguntas que eu faria a Solange, mas a Sirlene já antecipou aí, né? Então, essa questão da igreja identificar, da igreja enviar, e aqui, ó, Sirlene é da igreja que me identificou e me enviou para o CIEM. E hoje, como vocacionada também, escutei o meu chamado, me preparei ali no CIEM, e hoje estamos aqui, né, servindo ao Senhor na área de educação cristã, missões, onde o Senhor mandar. Essa é uma característica assim fundamental. A igreja identifica, sempre Ô, Cris, identifica. Cris, é interessante ressaltar essa questão do envio, né? Que as igrejas, elas parecem que estão dormindo com relação a isso, ela não tem mais identificado. A gente faz as campanhas na igreja missionária, o vocacionado até se coloca lá, que sente que tem um chamado, porque o Espírito Santo toca e fala ao coração, arde isso no coração, ele vai até a frente: olha, eu sou chamado por Deus para esse ministério, mas quando passa a campanha, parece que a coisa adormece. E a igreja não se preocupa em chamar, em conversar, em orar, em acompanhar e enviar. Nossas igrejas estão dormindo com relação a isso, por isso nós estamos com a evasão, ou seja, nós estamos sem muitos vocacionados nos seminários, porque nós só recebemos alunos enviados pela igreja. Se a igreja não faz Uhum. esse papel, os seminários não preparam, porque os alunos não vão chegar sozinhos, não é verdade? Então exato. precisamos entender a igreja do Senhor Jesus, identifique o vocacionado e os envie para o preparo. Mas aí vem uma Amém. pergunta, Solange: como é que a igreja vai direcionar ele ou ela para o lugar certo? Né? Como é que a Então, igreja faz isso? Ela identificou, existe o vocacionado, e agora? Como é que eu faço? então, veja só, eu acho interessante algumas igrejas que eu acompanho aqui, que geralmente ele é encaminhado para alguém, um líder que é da área de missões, né? Um líder que faz esse acompanhamento. Porque você tem que conversar, você tem que dialogar, conhecer a história do vocacionado, orar por esse vocacionado, ouvir esse vocacionado. Porque às vezes, Cristiano, ele está atuando na igreja, no local, que não tem nada a ver com a vocação dele. Sabe aquela Uhum. história de que não tem tu, vai tu mesmo? Pronto, não tem ninguém naquela área, chama aquele menino e bota ali, né? E ele está Não tem servindo ali, ninguém ele é para trabalhar com o servo. Ministério de Criança, chama o vocacionado, que não é Pois, vocacionado para aquela não, área. isso. Então ele vai abrir o coração dele, né? Quando ele sentir que ele pode, que alguém quer escutá-lo, ele vai abrir. Olha, eu gosto dessa área, minha paixão é essa. Então é dar espaço para que ele possa atuar na sua área de paixão, na sua vocação, começar a acompanhar para então encaminhar, sabe? Precisa ter um amadurecimento também na igreja. Às vezes o vocacionado se decide na igreja e a igreja já quer enviar imediatamente, ele está muito verdinho ainda. Isso não é bom, porque o seminário ele traz alguns confrontos, não é? Então, se você não tiver uma certa maturidade, você pode realmente até desviar da sua fé. Então, é muito preocupante, a igreja tem que ter uma grande responsabilidade com o envio do vocação. E outra coisa, não é enviar só e pronto, é enviar, acompanhar,
sabe? Sustentar financeiramente é missão da igreja, o sustento do vocacionado. Ele está ali no preparo ministerial, não está buscando uma profissão, um título, dinheiro, ele está se especializando para trabalhar no ministério, para expandir o reino. Exatamente, Então, a igreja precisa entender exatamente. que tem que investir financeiramente nesse vocacionado. É. Ô Solange, nós temos aqui algumas pessoas participando ainda e eu queria ler as mensagens dessas pessoas e depois eu quero ouvir você contando um pouco como foi seu chamado para ser, para estar atuando eu só quero falar IBER, porque quando eu estudei era IBER, né? Agora é CIEM. Então, no CIEM, IEM e também no Certo. SEC, que é um grande desafio, mas é uma história lindíssima que a gente também precisa ouvir para que Deus continue falando aos nossos corações, né? E nós Amém. temos aqui a Eva Souza da Silva Evangelista, lá de Cabo Frio, nossa vice-presidente aqui dos Educadores Cristãos do Brasil, da Ordem dos Educadores Cristãos, e ela mandou uma mensagem aqui para a gente. Ela disse: Boa tarde, querida educadora Luciene. Ela e educadora Cristiane, educadora Solange, e ouvintes desse maravilhoso programa. Parabéns pela escolha do tema de hoje. Ouvir falar sobre vocação me remete a uma instituição que está guardada no meu coração, que é o IBER, não é? É o antigo IBER, atual CIEM. Estudar no IBER foi uma das melhores fases da minha vida. Muito aprendizado, experiências marcantes e muitas memórias afetivas. Ali fui preparada para exercer o Ministério de Educação Cristã, não somente na igreja, mas também em trabalhos missionários. Vocação, educação e missões são palavras-chave com a qual convivi no IBER e convivo diariamente ao longo do meu ministério, que continua com a graça de Deus e em aperfeiçoamento. Sinto-me privilegiada e honrada por ser vocacionada e ter sido preparada nesta instituição que para sempre estará em meu coração. Louvado seja Deus. Ai, que emocionante, Eva. Muito Que obrigada. linda, Testemunho linda Aí, lindo. mensagem. por esse testemunho tão marcante, né? Por, por ter estudado nessa instituição extraordinária que é o IBER. Nós temos também aqui a Mirta Lisandra, que ela, deixa eu ver de onde que ela é. Ela não escreveu aqui de onde ela é, Recife. mas aí de Solange já Recife? disse aí. Ah, pronto. Então ela quer deixar, quero deixar meu recado, um abraço para a coordenadora Solange Ribeiro, uma inspiração para mim. Que Deus abençoe cada vocacionado. Seguiremos firmes em Cristo. Ela disse que é da Igreja Evangélica Batista em Várzea, Recife. E ela está fazendo uma pergunta também, Solange. Minha pergunta é como fazer a capacitação de vocacionados na igreja local? Ah, Ótima então, pergunta, Mirta. ótima pergunta, com certeza, né? Mita é uma educadora, uma exímia educadora, pedagoga, faz um trabalho excelente lá na Igreja da Várzea. Temos aluno, ela já enviou agora também, a igreja enviou, mas outra forma, outra vocacionada para fazer educação cristã. Mas, Mita, a gente tem um projeto aqui no SEC, e a gente está lançando também no CIEM, que se chama o SEC nas igrejas. Se quiser fazer um treinamento na igreja, é só chamar o SEC ou o CIEM, no caso do Rio de Janeiro e do Recife, né? Em outra região a gente pode até ir, mas tem que arcar com as passagens. A gente manda professores e alunos. Então, a gente dá esse treinamento na igreja local, na área que a igreja sentir necessidade. Porque as duas casas existem para contribuir, né, com a formação de vocacionados na igreja local. Então, chama a gente que a gente vai aí dar um treinamento presencial e, no caso de outras regiões, online também. Que maravilha, não é? Olha, já pensou o SEC em sua igreja? Coisa boa demais. Olha, temos mais duas mensagens aqui e eu recebi mais uma outra mensagem. Então, aqui, ó, Sueli de Alcântara Mota Sena, da Primeira Igreja Batista em Nazaré, aqui na Bahia. Um grande abraço à igreja, a PIB de Nazaré e à cidade de Nazaré. Igreja maravilhosa e cidade muito importante aqui na história da nossa Bahia.
Ela diz o seguinte: sou educadora cristã da PIB de Nazaré, na Bahia, ex-aluna do SEC. Nós ouvimos a Eva, que é ex-aluna do CIEM, né, do IBER, e agora nós estamos ouvindo uma ex-aluna do SEC. O Seminário de Educadoras Cristãs é hoje Seminário de Educação Cristã. Tem um papel fundamental na minha formação e crescimento pessoal e espiritual. Durante o período em que estudei lá, pude adquirir conhecimentos sólidos na área de educação cristã, que foram essenciais para o meu desenvolvimento como educadora. Além disso, a convivência com colegas e professores comprometidos com a educação cristã contribuiu significativamente para a minha formação integral. Estou muito grata pela oportunidade de ter estudado no SEC e por todo o aprendizado a mim oportunizado. Que bênção, Sueli, que bênção que Deus, né, proporcionou para você todo esse aprendizado, Aleluia. né, e toda essa oportunidade de ter estudado no SEC. Sueli é bênção aqui na nossa região, já foi presidente da ECBA algumas vezes e é presidente da União Feminina aqui da Bahia, não é? Uma pessoa vocacionada que Deus levantou na igreja e que foi para o SEC para se capacitar. Sirlene mandou mais uma mensagem, não é? E ela disse o seguinte: o CIEM me preparou, servir no CIEM tem sido um grande privilégio. Sei que há irmãos muito mais capacitados do que eu, porém eu recebi de presente essa oportunidade. Já estamos com 5 matriculados em nossa igreja para o curso de gestão em EBD. Maravilha, Silene, Uhul! coisa Glória a boa! Deus. É, o CIEM me preparou para o Ministério com Crianças e o curso de gestão de EBD me redirecionou para melhorar nosso ensino. Nossa igreja investe e eu sou grata a Deus por isso. Que bênção! Muito bom, Sirlene. Muito bom mesmo por isso. Cris, leia, por favor, aí a mensagem rapidinho, né, que o Marcelo enviou. E depois disso, eu queria que, depois que Solange responder a mensagem do Marcelo, que ele mandou no Instagram, eu queria que a Solange falasse um pouquinho sobre o chamado dela, né, para trabalhar no sexo. Você viu, Solange? Você viu? Tá vendo aí, Cris, o suspense que a gente está fazendo, né, a respeito desse chamado maravilhoso, não é? Então, vai aí, Cris, vou tocar a bola para você. Então, lá no nosso Instagram, hoje, a gente colocou lá uma caixinha de perguntas e a gente vai colocar toda quinta-feira. Então, vai lá, segue também a Ordem dos Educadores Cristãos Batistas do Brasil, Educadores Batistas, tá bom? Vai lá e segue a gente também. E a Rede 316, que se você não está seguindo, também é para seguir, porque tem muita coisa que vai para lá também. Em primeira mão, vai lá às vezes, hein? E a pergunta do Marcelo foi, Solange, presta atenção, hein? Pergunta aqui é a pergunta. Qual a diferença de vocação e o mirroring? Eu não sei nem falar direito. Que ele colocou entre parênteses, espelhamento da psicologia. Pois é, viu? Que pergunta você está fazendo aí para gente, hein, menino? Eu acho que eu vou Caprichou. chamar você. Eu acho que eu vou a próxima live aqui, a próximo programa do rádio, é você que vem responder essa pergunta aqui com a Luciene. É isso mesmo. Não é, queridos? Essa é uma área da psicologia, na verdade, de espelhamento, né? A gente precisa dos universitários para responder essa pergunta, mas eu entendo que a questão do espelhamento, da repetição de gestos, de exemplos, né? A gente pode falar, trazer assim à tona a questão de seguir o exemplo da vida, não é? Porque na pedagogia a gente tem uma frase que a gente diz muito, que as pessoas elas vão aprender muito mais, com certeza, através da sua vida do que pelo que você fala. Não é? Então, a sua vida precisa ser uma vida verdadeiramente cristã, para que as pessoas se espelhem em você e sejam realmente discípulos do Senhor Jesus. Amém, amém. Ótimo, bênção. Agora, conta pra gente aí a história de como você foi chamada. Então, gente, minha vida é uma vida de
de serviço ao Senhor. Eu estudei nessa casa, concluí em 2003. Interessante, Luciene. Quando eu sempre vivi tudo com muita intensidade. Eu sou muito intensa. As pessoas dizem assim, eu gosto tanto de você, ouvir você falar. Mas é porque a palavra diz que a sua boca fala do que o coração está cheio. Então, eu sou apaixonada por educação, sou apaixonada por mensageira do rei, por vocação. Então, quando eu falo com boca cheia mesmo. Então, eu estudei aqui em 2003, encerrei o curso em 2003. Foi um curso que aconteceram tantas coisas na minha vida durante esse curso, inclusive eu fiquei viúva no período que eu estava estudando no SEC, né? Essa é uma outra história, uma parte da minha vida. Muita coisa aconteceu para que eu desistisse desse curso. Mas eu fui acompanhada pelo pastor, pela direção da casa, que me ajudaram na minha caminhada, e isso foi muito bom. Por isso que hoje, depois eu vou falar um pouquinho dos polos, a gente tem um polo, um coordenador em cada polo, que é para acompanhar esses vocacionados, porque isso é muito importante, porque isso é uma batalha espiritual, precisa de alguém mentoreando. Então, durante o meu curso, as meninas da minha turma diziam que eu ia ser diretora dessa casa. Você acredita nisso? E eu dizia, mas de jeito nenhum, minha gente, o que é isso? Quem sou eu? Eu ficava pensando, é muito grande esse, né, esse desafio. Mas assim, seguiu a vida, seguiu o curso, terminou o curso, eu fui trabalhar com mensageira do rei, com a professora Deise Correia, aqui, que é executiva há 43 anos, da União Uau! Feminina de Pernambuco, é uma história, né? Então, eu trabalhei 15 anos com ela, como a orientadora de mensageira do rei estadual, coordenadora estadual, até que me veio ela num acampamento, eu num acampamento, coordenando o acampamento com quase 500 meninas. Durante o jantar, ela fez, eu tenho um convite para lhe fazer. E me fala dessa questão de que pediu para eu orar, porque Deus tinha colocado no coração da comissão de me fazer o convite para assumir o seminário de educação cristã. Olha, Luciene, Cristiane e ouvintes, eu parei e fiquei olhando para ela, eu gelei dos pés à cabeça, porque automaticamente me veio à memória o que as minhas colegas diziam. E eu disse, eu vou orar por isso. Eu não disse não, eu disse, eu vou orar. Passei 6 meses, eu tenho que cortar a história que é muito longa. Passei 6 meses para dizer sim, né? Porque eu disse, a princípio, eu disse não, não, mas o Espírito Santo me inquietou. Naquela época, eu dirigia um projeto social, era diretora de um projeto social da minha igreja, que atendiam 450 crianças da comunidade, trabalhava com crianças e famílias. Então, eu entendia que eu estava no centro da vontade de Deus. Por que que eu deveria sair de lá? Mas ali Deus depois me disse: sua missão aqui acabou, eu tenho outro desafio para você. Então eu aceitei. Na época o seminário estava numa situação bem complicada, mas não me contaram toda a história, acho que com medo que eu fugisse, né? Para não Não me contaram toda a assustar, né? história. É, aí eu aceitei. Olha, no primeiro dia que eu cheguei aqui, aceitei o convite, veio um processo. No primeiro dia que eu entrei aqui no SEC, meninas, e gente que está, povo de Deus que está nos ouvindo, no jardim do SEC, eu parei para orar, é o único jardim que a gente tem Jardim aqui à frente, lindíssimo. não é? Cristiane não conhece, É, ela precisa vir Não, conhecer. vou é Lindo conhecer em lindo, breve. demais. É. Então, lindo. eu parei no jardim e comecei a orar. Nisso veio uma aluna de Sergipe que estudava aqui no SEC, Ruth, e ela ficou perto de mim e ela disse, professora, dá uma olhada para o telhado. O telhado, gente, estava assim, com as cheiras tudo caindo, as águas escorrendo. E ela disse, professora, dá uma olhada nesse telhado. A única coisa que disse para ela foi, cala a boca e ora. Eu não queria ouvir nada, só a voz de Deus. E comecei a orar, gente. Gente, eu sou batista, mas eu creio no poder de Deus e que o Espírito Santo fala aos nossos corações. Porque eu É fiz verdade, naquela hora uma amém. pergunta ao Senhor. Eu disse, Senhor, por que o Senhor me trouxe aqui? Quem sou eu? Existem tantos doutores em gestão que podem fazer um trabalho com excelência. Por que o Senhor me trouxe aqui? Isso porque a gente acha que quem faz é a gente. É Lu e verdade. Cris, na mesma hora eu ouvi a voz do Senhor dizendo no meu coração, Solange, quem vai fazer sou eu, você só tem que obedecer. Que bênção! E Deus tem Eu, feito. eu me emociono porque eu me lembro nitidamente desse momento. Ele disse: as Glória a pessoas vão Deus. olhar para esse lugar e vão dizer, foi o Senhor quem fez. E eu Amém. disse, eu olhei para a menina que estava ao meu lado, porque eu pensei que ela tivesse ouvido a voz também, sabe? Mas a voz estava Uhum. dentro de mim. Aí eu disse: eu sei, Senhor, mas onde estão os vocacionados? Eu sou fruto dessa casa. Essa casa vai fazer 100 anos.
A gente tem pouquíssimos alunos aqui, onde estão eles? E ele disse a mim, mais uma vez, foi igual ele fez com o Samuel. Aí ele disse assim para mim: os vocacionais estão sentados nos bancos das igrejas, desejosos de se preparar. É verdade. Eu terminei a minha oração, entrei, e na hora que eu entrei, resumindo a história, o professor Ivanildo estava na porta e disse para mim assim: professora, eu estou aqui na coordenação, mas porque não tinha quem ficasse, me colocaram. Não que ele não tivesse formação, porque ele é mestre em educação, teologia, tem várias formações. Mas não é a minha praia. Eu disse, professor, eu não posso mexer com ninguém agora. Eu estou assumindo agora com tantos problemas. Por que eu vou tirar o senhor desse lugar? Mas uma coisa eu quero saber, professor, porque quando eu for mexer com o senhor, tirar ou relocar, eu vou saber onde ele colocar. Qual é a sua praia? Gente, isso eu tinha acabado a oração. Aí ele disse para mim assim: olha, a minha praia, Solange, é educação à distância, mas ninguém acredita. Você acredita nisso? Oh, que Aí eu bênção! disse, Deus providencia todas as coisas. pois eu acredito, professor, eu acredito nisso. Aí eu corri para minha sala, liguei meu computador e fui buscar o currículo do professor Ivanildo. Descobri que ele era a pessoa do EAD do estado de Pernambuco. Ele Que elaborava curso para a bênção! Federal, para a Universidade Católica, para o Senac. Quem elaborava era ele, Glória a estava aqui Deus. perdido. Entende? Oh, Então, de lá para cá, eu só digo para mal vocês, utilizado. em alto e bom som, glória a Deus! Ele tem Glória a feito, ele Deus. fez, sabe? Continua fazendo. 2018 eu assumo, 2019 eu assumo o convite, recebo o convite Vitória. agora, Lu, para assumir também o CIE na gestão de vocacionados. Aham. Aí eu quase Que piro, né? Eu não maravilha. pirei, porque eu cheguei lá no CIEM, aí encontro quem? Quem, Cristiane quem, quem? Silva! Maravilhosa! É. Nossa Aí essa Cris! mulher de Deus, sabe, educadora, sabe, uma mulher apaixonada pelo ciência, apaixonada pela educação, É com verdade. propriedade, com vida, sabe? Aí nos Grande mulher. ajudou, assim, foi Deus que abençoou a minha vida com a Cristiane, depois trouxe a Aleluia. Raquel Sepúlveda, a Cristiane treinou a Raquel Sepúlveda, Cris, Olha a que Raquel bênção. Sepúlveda, eu vou dizer, esse nome aí que o rapaz falou, um espelhamento de você. A Raquel Sepúlveda, Olha, ela, ela que simplesmente bênção. aprendeu tudo com você e ela está fazendo um trabalho excelente. Para Glória a a Deus. Louvado glória de seja Deus. Deus. Glória de Aleluia. Que Deus. Aleluia. bênção, fazendo discípulos. Olha que Isso. coisa maravilhosa, coisa É. maravilhosa. E Amém. assim, a gente recebeu uma mensagem de áudio de alguém que passou também pelo Iber, não é? E logo depois dessa mensagem, Cris também vai fazer mais uma pergunta aí, a gente vai continuar, ela vai continuar falando aí, mas você que está ouvindo Educação Cristã para o Alto, aqui nos ajudando a elevar o nível do ensino bíblico aqui na nossa rede 316. Você ainda tem a oportunidade de mandar mensagens, perguntas, dúvidas a respeito do tema vocação. E você pode fazer isso entrando no site e clicando lá no ícone do WhatsApp. Ou, se você preferir, ligar do seu aparelho, se você ainda não tiver baixado o aplicativo, eu já baixei. Eu Então, se você também. é, pode pegar e digitar o número que é 11 930 0303 16 e mandar sua mensagem de texto ou de áudio, comentando ou fazendo perguntas ou mesmo dando sugestões para o nosso programa Educação Cristã para o Alto. E agora a gente vai ouvir esse áudio de uma ex-aluna do IBER. Olá, graça e paz. Eu sou Leci, ministra de Educação Cristã da PIB São Miguel Paulista, São Paulo, e também presidente da União Feminina Batista do Extremo Leste da capital. Isso eu falo cheia de gratidão, pois Deus me convocou a servi-lo com a minha vida e me deu o IBER de 94 a 97, onde estudei e me preparei. Viver no IBER foi sem dúvida a maior experiência de ensino que eu vivi. Não foram apenas conteúdos eclesiásticos, rotina denominacional, entre outros ensinamentos. Foi uma transformação de vida, o despertar de uma intimidade nunca antes experimentada.
Construímos lindas amizades que ficaram para a vida. Depois do IBER, me formei em outras áreas seculares, formei uma família e tenho 2 filhos, mas nada se compara ao que Deus fez, levando-me ao IBER. Minhas palavras serão insuficientes para agradecer o que essa preparação significou. Atuei em todas as áreas da igreja. Plantei igreja, fortaleci igreja e hoje, como ministra de Educação, oro e busco novos vocacionados. Que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes. Amém. Leci foi minha velha de quarto, morou comigo no Uau! último ano, no quarto 29, tá? E pessoa maravilhosa, grande mulher de Deus, já foi missionária, está agora como educadora cristã, também estudou, estudou na área de assistência social, grande mulher de Deus, e também educadora cristã filiada à Ordem dos Educadores, aluna do PEC, maravilhosa. E eu fico feliz porque Deus tem mostrado para a gente onde estão, né, esses vocacionados. E eles estão em nossas igrejas e muitas vezes a gente não percebe. Mas que bom que Deus tem levantado pessoas e tem mostrado esses vocacionados que podem ir para as nossas instituições estudar, se preparar para servir ao Senhor com alegria. Aleluia! Louvado seja o Senhor, né? Esse programa hoje tá no nível alto mesmo, a educação tá bem lá em cima, né? Glória a Deus pela sua vida, Solange, e por tudo que você falou para a gente. Mas a gente quer saber um pouquinho mais, né? Porque você tem toda essa vasta experiência em educação cristã, se preparou no SEC, você atua em outras e diversas áreas, porque eu tive a oportunidade, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar juntas, e Solange é isso aí, gente, ó. É ligada no 320, se é que existe, mas é isso mesmo. É bem enérgica mesmo, né? E bora, bora, e vai mesmo, vai acontecer de alguma forma, porque o Senhor falou e ela entendeu a voz do Senhor e vai falar, é para fazer assim, então vamos embora, porque o Senhor está orientando. E aí a gente sabe assim que você hoje está atuando na União Feminina como gestora para vocacionados. E explica para a gente e para os nossos ouvintes o que é ser gestora de vocacionados da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, gente, eu estou orando que Deus levante mais gestores de vocacionados em cada cantinho desse Brasil, em cada igreja do Senhor Amém. Jesus, sabe? Porque gerir vocacionado, ou seja, acompanhar vocacionado, despertar vocacionados para o preparo, para a expansão do reino de Deus, é urgente que isso aconteça. Então, quando eu recebi o convite, na época a Marli Gonzalez era a executiva da União Feminina, eu falei, Marli, eu não quero a parte administrativa, eu quero cuidar de vocacionados. O SEC e o CIE, eles hoje atuam em 2 áreas específicas. O CIE, ele traz os cursos de capacitação continuada, nós temos o curso de formação ministerial, o curso de formação em ministério com criança, curso de ministério com adolescente, gestão da EBD e missões, inclusive missões em espanhol, que nós estamos lançando para toda a América Latina, viu? Que Amanhã mesmo teremos bênção! uma É live isso. sobre isso, e o curso já está todo Glória a traduzido Deus! na plataforma do CIEM. O SEC vai oferecer educação cristã em espanhol e o CIEM, missões em espanhol. Enquanto o CIEM faz o curso de capacitação continuada, o SEC está com os cursos maiores. Por quê? Porque o SEC ele já estava consolidado com a plataforma Moodle, que é uma plataforma universal, né, que várias universidades usam, e a gente já estava desde 2018 oferecendo o curso de Educação Cristã. Então, nós continuamos com o curso de Educação Cristã. Nós implantamos o projeto Polo, o SEC perto de você, que é projeto de implantação de polos em vários estados no Brasil. Gente, no Brasil só tem 4 estados que não tem um polo do SEC. Nós estamos caminhando para fechar Absurdo! todo o Brasil. E fora do Brasil, a Amém! gente tem na África, tem nos Estados Oh, Unidos e tem na Europa, lá em Olha, Portugal. Então, Deus está fazendo, é até Deus em quem faz. inglês. Glória oh a glória! Deus. Então, Bênção! gestora de vocacionado é justamente isso, é se preocupar sabe, em orar e em despertar nos diversos locais do Brasil e do mundo, porque as igrejas estão no mundo, foi isso que o Senhor me disse. E lá estão os vocacionados. Então, eu vou trabalhar para despertar esses vocacionados, dizendo, olha, eu sei que os ciências estão aqui.
São casas centenárias que pode preparar você. Tem aí o exemplo de tantas mulheres. Aqui nós temos a Luciene, a Cris, eu que fomos preparadas por esta casa, não é? Então a gente precisa se preparar, porque Deus quer usar as nossas vidas. Então, fazer a gestão de vocacionados, eu digo que seria algo igual àquela questão da ONG, né? Tem muita ONG, o Estado não faz o trabalho dele, as ONGs se levantam para fazer. Na verdade, se o Estado fizesse muita coisa, não teríamos tanta ONG, né? Teríamos as igrejas desenvolvendo trabalho social. Né? Então, se as Verdade. igrejas realmente, os pastores, aqui é o que eu deixo meu apelo aos pastores, aos líderes das igrejas, que façam essa gestão de vocacionados, que identifique na sua igreja os vocacionados, pessoas que estão desejosas de se preparar para exercer o ministério com excelência, porque Deus tem plano para essas pessoas. Deus estou aqui na direção dessa casa, ou na gestão das duas casas, porque Deus me preparou para isso. Não porque eu sou melhor, porque eu sei muito. Às vezes eu fico até pensando, sabe, Cris e Luciana, assim, meu Deus, tantas pessoas, né, que com tanta competência e tanto doutorado poderiam estar fazendo esse trabalho, mas quando Deus Verdade. escolhe, Ele escolhe. E Ele só requer que nós obedeçamos e nos preparemos para exercer ministério. Então, gestão de vocacionados é isso, Cristiane. Gerir, despertar, fazer parcerias, sabe? Para que cada lugar desse país possa receber um polo de educação e possa ser preparado pelo SEC e pelo CIEM nas diversas áreas. Você tem chamado para a área de Amém. música? Nós temos o curso. Você tem chamado para o Ministério Infantil? Nós temos o curso. Para a gestão da EBD? Nós temos o curso. O que mais que você quer? Nós podemos preparar você, porque nós também preparamos os cursos especificamente quando a igreja nos pede para a área determinada. Amém. Glória a Deus. E eu quero aproveitar e mandar um beijo para a Silene, viu, Silene? Que assim como a Silene, outros professores estão voluntariamente servindo no CIE nesse tempo para abençoar a casa e abençoar os vocacionados. Essa mulher de Deus é uma vocacionada, que hoje, além do ministério da igreja, assumiu também o ministério do CIE. E eu louvo a Deus pela vida dela e dos outros professores que estão assumindo disciplinas nos cursos do CIE. Amém. Solange, nós recebemos um comentário aqui, né? A Raquel Arias, presta atenção, Solange e Cristiane. Ah, um A beijo, Raquel, Raquel, antes que a Lu leia. pois é, Outros né? Então, eu nem também. preciso falar muito, né? Ela é da cidade de São Paulo e ela escreveu o seguinte: Olá, uma bênção ouvir esses bate-papos tão edificantes e animadores. Meu nome é Raquel Arias, sou equatoriana carioca. E agora moro em São Paulo, mas tive a alegria de me preparar no CIEM. Hoje atuo junto com meu esposo como missionária com hispânicos e valorizamos em grande maneira a educação cristã pela importância que ela tem no processo de discipulado da igreja. Desde os novos crentes até aqueles que desenvolvem a sua vocação há vários anos. Ao Senhor pelas casas e seminários que dedicam sua existência ao preparo bíblico dos vocacionados. Sou grata a Deus pela vida da Cris, que tem influenciado e abençoado a minha vida desde que eu era aluna do CIEM, com sua vocação refletida no seu testemunho de vida. Olha aí, Cris. Glória a Sou grata Deus. a Deus também pela vida da Solange, com quem continuo aprendendo sobre serviço e dedicação ao Senhor no preparo dos vocacionados. Um grande abraço. Olha que Amém. bênção, que Beijo, bênção. E nós Raquel, recebemos saudade. mais uma mensagem. Meninas, Deus abençoe. Olha, Cris, semana que vem vamos trazer um lencinho porque está sendo muito Glória a emocionante. Deus. Deus falando aqui, abençoando tanto. Tem mais mensagem chegando. Ó, o programa está acabando, mas você ainda pode mandar mensagem, viu? Pode mandar perguntas, sugestões, pode mandar suas mensagens, tá? E deixa eu ver aqui. Ah,
Samanta, aqui da Bahia. Se for a Samanta que eu estou pensando, é minha grande amiga lá de Salvador. Samanta, ela diz o seguinte: ela manda um abraço e diz: Deus abençoe a todas. E ela diz que gostaria de saber se o SEC já tem um curso ou uma disciplina sobre sexualidade e prevenção ao abuso infantil. Excelente pergunta, Samanta. Eu Muito acho que boa. a Samanta é minha amiga mesmo lá de Salvador. Se for você, Samanta, um abraço enorme, é ela mesma. Ela está dizendo aqui que é ela mesma. Samanta, sou sua fã. Um abraço, querida. Deus te abençoe. Aí, Solange, o SEC já tem esse curso sobre a disciplina, né, sobre sexualidade e prevenção ao abuso infantil? Então, a gente trata esses temas transversais muitas vezes nesses módulos e nos cursos de férias. A gente tem parceria com o Projeto Viver, que é da Junta de Missões Isso. Nacionais. Então, em janeiro, nós abordamos essa questão do abuso infantil. E em algumas disciplinas da psicologia, dentro do curso de Educação Cristã, a professora Lavana Rai, que também traz à tona essas temáticas, que é de fundamental importância. Trabalhar a educação cristã, sem trabalhar a sexualidade, sem trabalhar o abuso infantil, não é? Que é um tema tão atual, não é? E tão necessário nesses dias para preparar o educador para que ele possa lidar ou ajudar as pessoas que vivem, né, em diversas situações dentro e fora das nossas igrejas. Então, a gente tem sim, esteja atenta aos nossos cursos de férias que nós oferecemos em janeiro e em julho, tanto o SEC como o CIEM, e a gente está sempre trazendo esses temas transversais para que a gente possa dialogar sobre isso. Ok, eu vou ler mais uma mensagem e aí depois eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses cursos, porque o nosso programa já está acabando. Então, para Ah, encerrar, mesmo, porque foi realmente bem emocionante, espetáculo hoje. inspirador, inspirador, Amém. né? Então, eu vou ler esse comentário e aí, em seguida, você fala sobre os cursos do CIEM, do SEC, não é? E aí depois a gente vai encaminhando para o final, e eu vou dar as informações aqui necessárias, certo? Nós recebemos uma mensagem da missionária da Convenção Batista Baiana, minha colega missionária e também educadora cristã, Maria Mabel. E Mabel está na cidade de Bonito. Ela começou fazendo uma plantação de igrejas. Ela tem um grupo de mensageiras do rei, faz um trabalho maravilhoso. Já está lá com uma congregação grande, bonita, estruturada. Então, eu sou fã do trabalho que Mabel tem desenvolvido aqui na Bahia, como missionária da convenção e também como educadora, porque ela está no campo missionário com aquele olhar que você falou, Solange, de educadora cristã, entendeu? E aí, Mabel escreveu o seguinte, que é muito importante ter estudado no SEC, né, uma instituição abençoada. E ela também foi abençoada com a Bolsa Valdice de Queiroz, não é? E ela louva a Deus por essa oportunidade que Deus deu a ela. Então, nós temos aí a oportunidade de ter a participação, né, de Mabel. Um abraço, Mabel, que Deus te abençoe. Parabéns aí por esse prêmio, por essa bolsa, né? E por tudo que Deus tem feito na sua vida nesses 28 anos como missionária da nossa convenção. Aí, Solange, já caminhando para o final, fale aí um pouquinho, é, fale aí um pouquinho sobre Os cursos. Os cursos. os nossos cursos. E aí depois, é, Cris vai fazer um comentário, não é, a respeito aí de outras pessoas que ela conhece que estudaram no CIEM, não é? É, completando. Fale aí um pouquinho sobre os cursos, por favor. Ok, antes eu quero só deixar uma mensagem para o vocacionado que está nos ouvindo. Se você tem dúvidas sobre vocação, eu te aconselho a fazer a rede ministerial. Pessoa certa, no lugar certo, pela razão certa. Foi aí que eu entendi melhor o meu chamado e a minha vocação. E nos dias 26 e 27 de abril, o SEC vai estar oferecendo a rede ministerial, o seminário de rede ministerial.
Esse primeiro módulo vai ser presencial, mas nós temos hospedagem aqui. Se você desejar vir fazer presencial, pode vir. Entra no nosso Instagram, que a partir de amanhã já vamos estar divulgando a rede ministerial. Você que é vocacionado, não pode deixar. Você que é membro de igreja, congregado, que serve, quer descobrir o seu dom, faz a rede ministerial. No segundo semestre, nós estaremos oferecendo no formato online. Como eu já tinha dito, os cursos do CIEM, vamos começar uma turma agora, a inscrição já está aberta. Formação em Ministério com Criança, formação em Ministério com Adolescentes, preparar líderes para trabalho com crianças e com adolescentes. Então, nós estamos com as matrículas abertas ainda e o curso já vai começar agora em março. Então, corre e faz a sua inscrição. Curso de Gestão da EBD. Professor, diretor, secretário, aluno, se você quer entender, conhecer as ferramentas para o ensino cristocêntrico, eficaz, através da Escola Bíblica Dominical, quer ser usado por Deus, sair do banco e servir na área da EBD, vem para o CIEM, porque o CIEM prepara você. E se você quer um curso Missões de 6 meses, onde você conclui com um projeto missionário no campo, nós temos esse curso através da modalidade EAD no CIEM. No SEC, nós temos o curso de formação ministerial em educação cristã, temos o curso de música no formato híbrido, você pode fazer à distância, porque o curso é presencial e à distância, e presencial nós temos educação cristã para líderes de criança e missões. O CIEM oferece esses cursos EAD, o SEC oferece esses cursos presencial, porque nós não vamos competir entre nós, né? Então, a gente define bem essa área. Mas o SEC e o CIEM estão prontos para receber você e a preparar você. São casas históricas, centenárias, com propriedade, gente, para preparar você para desenvolver o seu ministério. Olha, o CIEM está aqui no meu coração, aqui coladinho, e o SEC, casas da UFMBB, que estão à disposição de vocês para preparar vocês para o exercício do ministério com excelência na expansão do reino de Deus. Basta se esperar em Cris e Luciene, são ex-alunas das nossas casas, não é? E Deus tem usado elas de forma extraordinária nesse tempo. E que tempo, né, minha gente? Que a educação cristã realmente está, ó, para o alto e para a glória de Deus. Aleluia. Glória E, de ó, eu Deus. vou fazer um comentário aqui, né? Porque a gente pensa assim, a união feminina é só para mulheres? Ainda tem gente que tem essa interrogação, né? É só para mulheres? Eu vou contar um segredo aqui na Rede 316. Ouçam bem. O nosso querido pastor William, responsável aí, às vezes ele aparece, fala alguma coisa, aparece lá no Instagram da Rede 316. Eu acho que ele tem um programa também, eu não tenho certeza, olha só. Desconfio também. Ele foi aluno do Centro Integrado de Educação e Missões. E a gente tem outros ex-alunos também, homens, que passaram por essas duas casas de formação. Então, se você também é ouvinte vocacionado da área de missões, vocacionado para a área de educação cristã, que não separa, junta, tá? Missões não dá para fazer sem educação cristã, e educação cristã não dá para fazer sem missões. Você que sente esse chamado aí, assim como o pastor William, é uma oportunidade maravilhosa para você fazer, se preparando nessas casas centenárias. E não é porque é centenária que está velha, não, hein? Vou ser bem clara aqui. É centenária porque é de excelência. Isso. Não cai, só sobe, vai, preparando cada vez mais vocacionados por todo o Brasil. Muito obrigada, minha gente. Eu sei aí, não sei, Lu, se tem ainda mais alguma coisa, mais alguma Deixa eu mensagem? só indicar um livro aqui para o pessoal, Chamados por Deus, sabe? Da editora, deixa eu ver, editora, esse livro eu estou lendo, e ele é, assim, extraordinário, resgatando o sentido da vocação para o cristão hoje. Editora Betel, ó, Chamados por Deus. Leiam esse livro, que vai ajudar muito vocês a desenvolver a sua vocação. Se você quer conhecer experiências de vocacionadas, ó, o SEC tem vários materiais de ex-alunas do SEC, estudaram aqui, vocacionadas, mulheres foram chamadas por Deus e hoje atuam ou atuaram no campo missionário. Nós temos uma biblioteca aqui e no CIEM, com várias biografias que você pode se inspirar. Inspire-se e, olha, inspire-se da união feminina e se prepare para melhor servir ao Senhor. Homem ou mulher, o Senhor chama a pessoa, né? Independente do sexo. Ele chama para servir e você precisa se preparar para o exercício do ministério. E o SEC Ciência está de portas abertas para receber você. Muito obrigado, Lu. Para mim foi um presente estar aqui com vocês.
Para mim é uma honra estar entre vocês, educadores, com o ECBB, e eu fiquei muito feliz com o convite de falar sobre vocação, porque realmente está em meu coração e a gente precisa, de fato, falar muito sobre isso, sabe? Para que as igrejas entendam a importância da vocação e do preparo e possam investir na vida dos nossos vocacionados para a glória de Deus. Olha, Solange, tem gente agora mandando mensagem, a gente querendo encerrar o programa e o povo mandando mensagem. E a Rosemary Souza, lá da Igreja Batista Manata, em Jequié, ela está fazendo a seguinte pergunta: pais e irmãs, onde podemos fazer inscrições para o curso de Ministério Infantil EAD? Acho que você falou que tem um curso no CIEM, né? Então responde aí, Tem por favor. site ciem.org.br. Entra lá, ciem.org.br ou no Instagram, @ciemoficial. E você vai fazer EAD e vai logo, porque já está começando agora em março. Tá? A gente tem todas as Pronto, informações no nosso Rosemary. site. Repita, por favor, Solange, aí, para poder Rosemary anotar. ciem.org.br é o nosso site, o Instagram, @ciemoficial. Lá você vai ter todas as informações, vai fazer sua inscrição online. E o curso está começando agora no início de março. Então, corre lá e faz a sua inscrição. Muito bem, Rosemary. Que bom. Carminha também mandou uma mensagem. Ela disse o seguinte: Maria do Carmo Borges de Oliveira, Carminha, não é como é ouvinte da Rede 316, então já está íntima, é Carminha, tá certo? E ela disse o seguinte: boa tarde, educadores cristãos batistas do Brasil e ouvintes da 316. Sou ex-aluna do SEC, ligada aqui em Vitória da Conquista. Um abraço. Muito obrigada, Carminha, por você estar aqui ligada conosco. Muito obrigada também. Olha ela mandando aqui com beijinhos e abraços. Muito obrigada por sua presença. Aqui, Vitória da Conquista fica perto aqui, fica mesmo na região que eu tô. Eu tô em Tanque Novo, fica numa região próxima. É a associação seguinte. Então a gente está perto aí uma da outra, viu? Então que Deus te abençoe, Carminha. E outras também, todo mundo que mandou mensagem, nós recebemos várias mensagens. Eu quero agradecer a você, ouvinte querido, que estava conosco aqui até agora, mandando mensagem, participando, mandando suas perguntas para a Solange, nossa especialista em vocação, não é? Poder também responder essas perguntas. Muito obrigada a você, queridos. E eu quero lhe dizer que na segunda-feira nós temos o quê? O quê? Live no Instagram. E olha, para surpresa nossa, a live no Instagram na segunda-feira, às 21 horas, será comigo, Luciene Freitas, falando sobre o nosso programa Educação Cristã para o Alto, aqui da Rede 316. Então, eu conto com a sua presença e você participa da live e diz bem assim: sou ouvinte do programa Educação Cristã para o Alto. Quero lá a sua presença. Dizendo que você está aqui conosco, tanto na segunda-feira na live do Instagram, quanto na quinta-feira você tem um encontro comigo, com a Cristiane, não é, Cris? É isso aí, minha gente. Participem da live lá na segunda-feira com a Luciene. Coloca lá mesmo, hein? Sou ouvinte da Rede 316, sou ouvinte do programa Educação Cristã para o Alto. Coloca isso tudo mesmo, porque é uma bênção poder estar aqui com vocês. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade ao Senhor Jesus, à Rede 316, a todas as pessoas que fazem parte desse programa, ao nosso amigo Igor, que fica escondido aqui, mas ele é uma bênção nesse lugar, vocês nem imaginam. E também Solange, muito obrigada, a oportunidade de estar aqui com uma ex-colega de trabalho, mas ainda colega de trabalho, porque nós servimos ao Senhor Jesus aonde estivermos, porque somos vocacionados, chamados por Ele para anunciar a verdadeira mensagem de salvação, que é Cristo Jesus. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.
Um abraço, fiquem com Deus. Obrigada, Solange, Cris. Obrigada a você, ouvinte da Rede 316. Até quinta-feira no Educação Cristã para o Alto, elevando o nível do ensino bíblico aqui na sua Rede 316. Você sabia que é possível ouvir a Rede 316 no seu smartphone ou tablet? Isto mesmo, basta instalar o aplicativo da Rede 316 e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, no seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O aplicativo da Rede 316 é gratuito e está disponível para Android e iOS em nosso site rede316.com.br.